Bom, pessoal, agora a gente vai resolver a questão 10 do VEST UVV 2018/2. Essa é mais uma daquelas questões típicas, né, com um textão gigante, mas que a pergunta de fato vai começar lá no finalzinho da questão. Então vamos lá. O crescimento saudável dos filhos é uma das maiores preocupações dos pais, e os primeiros anos de vida são importantíssimos nesse desenvolvimento. Não é por acaso que, desde as primeiras consultas, o pediatra faz um rígido acompanhamento do peso e da altura da criança, montando a curva de crescimento e checando se ela está evoluindo numa faixa considerada normal. É o ritmo do crescimento, mais do que a estatura ao nascer, que revela se a criança está ou não crescendo de maneira saudável, conta o pediatra Moisés Shanksky, de São Paulo. O importante é que a criança ganhe peso e altura numa velocidade constante. Isso não significa que não possam ocorrer pequenas flutuações. Elas são normais, mas se de uma hora para outra uma criança que se desenvolvia numa determinada velocidade para de crescer ou acelera demais o ritmo, é preciso averiguar o motivo. Para determinar a altura média de uma criança, os pediatras utilizam a fórmula A igual a 5,7i mais 81,5, onde A é a altura em centímetros e I é a idade em anos. Deve ser levado em consideração que essa relação é devida a fatores genéticos e alimentícios, sendo consideradas crianças normais as que tiverem uma altura H em centímetros tal que A-10 é menor ou igual a H, que é menor ou igual a A+10. Bom, isso daqui está dizendo que H deve estar entre A-10 ou A+10. Uma mãe resolveu levar o filho João, de 10 anos e 1,20 m de altura, a um pediatra. Sabendo que o pediatra usou a fórmula para calcular a altura média de João, ele pôde concluir que se tratava de uma criança. Bom, pessoal, inicialmente a gente vai utilizar aqui a fórmula da altura para a gente poder obter a altura esperada de João. A gente sabe que João ele possui 10 anos de idade e possui 1,20 m de altura. Isso daqui é a altura real dele. Mas será que essa é a altura esperada? Será que ele deveria ser um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo? Isso quem vai informar para a gente é a fórmula. Então vamos calcular aqui o valor da altura esperada do João. Então a gente tem aqui A igual a 5,7 vezes I, que é a idade, no nosso caso aqui 10 anos, 5,7 vezes 10, mais 81,5. Então, resolvendo isso daqui, a gente vai ter A igual a 5,7 vezes 10, vai dar 57. É só andar com a vírgula uma casa para frente. Mais 81,5. Agora a gente vai somar isso daqui. Então, vai ser 81,5 mais 57,0. Lembrando de colocar vírgula embaixo de vírgula na operação de soma. A gente vai ter aqui 5 mais 0, 5, vírgula embaixo de vírgula, vírgula, 1 mais 7, 8, e 8 mais 5, 13, 138,5. Pessoal, isso daqui é a altura esperada que João tivesse. No entanto, a gente verifica que ele tem aqui 1,20 m, então ele está um pouco abaixo do esperado. Mas será que ele está dentro da faixa considerada normal? Esse número aqui, ele deve estar entre um valor que pode ser 10 unidades a mais, ou seja, 148,5, ou 10 unidades a menos, 128,5. E a gente consegue verificar aqui que esse 1,20 m de João, esses 120 centímetros, eles estão abaixo do mínimo esperado, né? A gente consegue perceber que João ele é 8,5 centímetros mais baixo do que o mínimo que ele deveria ter de altura. A gente pode chegar nesses 8,5 centímetros fazendo a conta. 128,5 menos 120,0, que é o que ele tem de fato aqui. Isso vai dar 5 menos 0, 5, vírgula embaixo de vírgula, vírgula, né? E 8 menos 0, 8. 2 menos 2, 0. E 1 menos 1, 1. Ou seja, 8,5 centímetros de diferença do que ele deveria ter aí do mínimo esperado. Então a nossa alternativa correta aqui vai ser a alternativa C. João se trata de uma criança com 8,5 centímetros a menos da menor altura esperada para a idade dela.
É isso aí, pessoal. Se tiver ficado qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço.